A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Recebam todos a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Pegue sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, amém? Ezequiel 47, o versículo de número 3, 4 e 5. Glória a Deus. Ezequiel 47, versículos 3, 4 e 5. É um prazer estar aqui, né, juntamente com os irmãos. É a primeira vez que eu estou aqui no Culto da Laje. Eu estou para vir aqui tem bastante tempo, viu? Aleluia, né? Mas hoje aprovo o Senhor estarmos aqui, nosso irmão pastor Carlinhos. Pastor, obrigado, tá? Pelo carinho, pela oportunidade. Deus abençoe o senhor, sua família, né? Em nome de Jesus. Nós estivemos ali na igreja da Matinha, né? Foi uma bênção, viu? Uma noite muito abençoada pelo poder de Deus. Eu estou com a minha esposa, com a minha filha, né? Como é que tá a bonequinha de rosa hoje? Uma gracinha, né? Deus é bom. Amém? Você achou? Diz amém. Ezequiel 47, versículo 3 está escrito: e quando o homem que tinha um cordel de medir em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente, ele mediu e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente, ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam nos lombos. Em seguida, ele mediu 1000, e este era um rio pela qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar. Um rio pelo qual não se podia passar. Amém? Se assente, por favor. Se acomode no seu lugar. Em nome de Jesus. Deus abençoe, né, todos os irmãos aqui presentes, viu? E eu sempre falo, pastor Carlos, quando eu estou aqui na Rocinha, que aqui eu estou mais em casa do que na minha casa, viu? Eu estou doido para morar aqui na Rocinha, irmão. Aleluia, né? Estou com a minha esposa vendo uma casa aí, procurando a gente morar para cá, e é uma benção, viu? Eu sempre falo, sempre que pude falar, eu falo que a Rocinha é o melhor lugar do Rio de Janeiro para se morar, viu? Já tentei vir para cá umas 3 vezes e não consegui, mas esse ano eu vou conseguir, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra é uma palavra do nosso conhecimento, uma palavra que nós sabemos. Eu não vim trazer nada novo, nada daquilo que você nunca tenha ouvido, mas vim trazer uma palavra, né, que você já ouviu e confirmar aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. A Bíblia diz que Ezequiel é um jovem, é um filho, né? É um menino criado numa escola sacerdotal. Ezequiel é filho do sacerdote Buzi. Então você sabe que antigamente havia uma situação em que o pai sacerdote, ele instruía o filho a seguir o ofício sacerdotal. Então você entende que o filho seguia a profissão de seu pai, o ofício de seu pai, ou até mesmo de forma espiritual, o chamado de seu pai. A gente sabe e entende que quando Ezequiel foi preparado, foi instruído, foi treinado para ser sacerdote, Deus tinha para ele um plano além do ministério sacerdotal. Ezequiel, ele é alguém que é necessário abrir mão daquilo que ele já sabe para aprender de Deus aquilo que Deus vai lhe ensinar. É engraçado isso aqui porque Ezequiel passa a vida quase que toda treinando, estudando, se preparando para assumir, aleluia, o ofício sacerdotal. Porém, um dia, dentro do cativeiro babilônico, às margens do rio Quebar, Deus vai lhe mostrar algumas visões, Deus vai abrir os céus para Ezequiel, e a partir daquele dia, Deus rasga o ofício sacerdotal de Ezequiel e lhe entrega o ministério profético. Aqui eu entendo que o pai de Ezequiel é sacerdote, mas Ezequiel foi chamado para ser profeta,
Porque na maioria das vezes nós sabemos que a sociedade costuma ditar o nosso futuro pelo passado dos nossos pais. Aleluia, vou de novo. A sociedade tem costume, mania, defeito de ditar o nosso futuro, desenhar o nosso futuro, decretar o nosso futuro de acordo com o passado dos nossos pais. Mas ainda bem que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se, pois, alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O meu futuro não será escrito pelo passado do meu pai. Aleluia. O meu futuro está reservado com Deus e escrito pela mão do Senhor. O problema é que às vezes até eu acredito, até eu aceito que o meu futuro será igual ao passado do meu pai. Só que o que o meu pai fez no passado é problema dele com Deus, porque comigo Deus tem um chamado diferente. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia. Alguém olhou para você e falou: vai viver do jeito que o pai vivia, vai fazer o que a mãe fazia. O pai morreu de um jeito e o filho vai morrer do mesmo jeito. O pai morreu no tráfico, o filho morre no tráfico. Mas eu vim dizer para alguém: ainda que o teu pai tenha morrido na mão, aleluia, de alguém, Deus reservou para você um futuro de honra. Ainda que a sua mãe não tenha tido um passado excelente, Deus já preparou para você um futuro de honra. Você pode levantar a mão para dar glória? Eu vim pregar para alguém aqui: o que a tua família tem para trás vai ficar para trás. Filipenses 3, versículo 13: deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Porque o problema é que às vezes até nós cremos, até nós acreditamos que nós encerraremos a nossa vida de acordo com o passado que os nossos pais tiveram. Eu estive na África agora em fevereiro, e eu aprendi na África que nós nascemos com uma dívida. Sabia disso? Todos nós nascemos com uma dívida no mundo espiritual. Porque alguém da nossa família, querendo usufruir daquilo que a vida, a fama, o sucesso, o diabo tem para dar, eles vão a um terreiro de macumba, eles vão a um centro espírita, eles procuram a feitiçaria, e dentro desse pacto, pastor Carlinhos, dentro dessa aliança, dentro desse desejo desenfreado que eles têm, eles acabam fazendo um pacto com o diabo. E como é que funciona o pacto? Você percebe que há um altar levantado no meio familiar. Já percebeu que tem família que todos eles têm problema com droga? Percebeu isso? Existem famílias que todos eles têm problema com bebida. Já percebeu isso? Já percebeu que tem família que ninguém casa? Ninguém casa. As mulheres, elas se envolvem com homens, aleluia, que não lhe honram no casamento. Os homens casam com mulheres que não lhe honram no casamento. Isso é um altar familiar, aleluia. Já percebeu que alguém da família, quando fez uma aliança com o diabo, além de não casar, todas as meninas que nasceram após ela, nenhuma delas tiveram marido, nenhuma delas tiveram um casamento bem sucedido. Isso é um altar familiar. Mas ainda bem que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1: portanto
agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu vim dizer para alguém: se você não estava no dia que fizeram aliança, não tem porquê você pagar essa conta. Se você não foi, se você não estava, se não foi você quem prometeu, toda maldição está sendo quebrada agora sobre a tua vida. Você não é o que dizem, você não é o que falam, você é o que Deus escolheu para ser. Aleluia. Ezequiel começa o seu ministério profético. E ali Deus, no capítulo 2, fala: Ezequiel, filho do homem, ponte em pé, e eis que eu falarei contigo. A ideia do sacerdote é pegar a oração do povo e levar a Deus. O ministério profético é pegar da voz de Deus e entregar ao povo. Você está entendendo? O sacerdote pega do povo, leva até Deus. O profeta pega de Deus, traz para o povo. Ezequiel, eu não chamei você para fazer o que todos fazem. Uau! Eu não chamei você para ser como todos são. É por isso que desde pequeno, quando você queria fazer algumas coisas, sua mãe dizia para você: você não é todo mundo. Aleluia! Desde pequeno você aprendeu a ser diferente. Desde pequeno você aprendeu a se vestir diferente. Desde pequeno você aprendeu, aleluia, a pensar diferente. Desde pequeno você aprendeu, aleluia, a olhar, a observar as diferenças que haviam em certas situações. É Deus dizendo: no mundo em que todos são iguais e fazem a mesma coisa, eu chamei você para ser diferente. É por isso eu vou falar aqui, porque como eu sempre digo, pastor Carlinhos, tá para nascer o dia que eu tenho medo de pregar alguma coisa para alguém. É por isso que até mesmo no meio dos seus amigos, todos são iguais, você é o único diferente. Todos pensam iguais, você pensa diferente. Todos agem igual, você age diferente. É Deus dizendo para você: eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei para um propósito específico. Eu te chamei para uma obra especial. Até quando você vai ficar por aí batendo cabeça, alimentando os desejos que o diabo lhe ofereceu, enquanto Deus está chamando você para um ministério especial? O mundo não cabe você. Eu vou dizer aqui: o tráfico não te cabe, as drogas não te cabem, a prostituição também não cabe você mais, porque Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te escolheu, Deus te levantou. Se até lá você é líder, é sinal que Deus chamou você para ser diferente. Levante essa mão para dar glória à terra. Eu vim pregar para alguém, pastor Carlinhos: Deus não chamou você para ser igual. Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Ezequiel, meu filho, você é diferente. Fica de pé. Quero falar contigo. Deus inicia ali o ministério profético de Ezequiel. E Ezequiel, ao longo de sua vida, ele vai pregar, ele vai anunciar, ele vai trazer as boas notícias, as ruins notícias, aquilo que Deus queria falar, porque nem sempre Deus fala coisa boa. O problema da gente é achar que Deus tem que nos elogiar todo dia. O problema da gente é achar que Deus tem que passar a mão na nossa cabeça todo dia. O problema da gente é achar que Deus tem que dar livramento todo dia. Não é assim não, terra. Tem dias que Ele vem com amor, mas tem dias que Ele vem para corrigir. Tem dias, você já percebeu que uma mãe nem sempre elogia o filho? Tem dia que puxa a orelha, tem dia que bate, tem dia que corrige, tem dia que diz não, tem dia que vai, não vai, pode, não pode,
Faz, não faz, deixo, não deixo, nem sempre é o que eu quero, mas sempre Deus tem algo melhor para mim. Até no não de Deus, Deus tem um livramento para a minha vida, porque às vezes a vontade é ir, aí Deus está vendo um acidente, Deus está vendo uma bala perdida, Deus está vendo uma emboscada, Deus está vendo ali a trama do inimigo. Ainda bem que o salmista diz: armaram uma rede aos meus passos. É sinal que quem armou a rede conhece por onde o caminho. Aleluia. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está profundamente abatida. Cavaram uma cova aos meus pés, mas foram eles mesmos que caíram nela. Porque o mesmo Deus, aleluia, que está vendo o inimigo armar emboscada, é o Deus que garantiu o livramento para você e para sua casa. Aleluia. Aí o salmista diz também no Salmo de número 124: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas orgulhosas teriam transpassado a nossa cabeça, os rios teriam nos afogado, as águas altivas teriam afogado a nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro foge do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos, porque o nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Aleluia! Vai pregar, Ezequiel, vai pregar, isso, prega. Senhor, mas eu não sei, eu não consigo. Eu fui treinado para ser sacerdote. Ezequiel só vai lá abrir a boca, vai falar. Vai fazer minha obra, meu filho. Porque tem dias que nós temos medo. É mentira ou verdade? Tem dias que nós nos achamos insuficientes. Tem dias que nós achamos que Deus esqueceu da gente. Tem dias que a gente acha que Deus exaltou todo mundo e esqueceu da gente. Tem dias que nós pensamos essa coisa de pregar, de cantar, de ir para a igreja, tocar, aleluia, fazer a obra não é para mim. Deus está dizendo para alguém: quando a dúvida chegar no seu coração, é aí que eu vou provar para você que eu sou Deus na tua vida. Porque quando a dúvida chega, Deus confirma a palavra que sai da minha boca. Aleluia. Quando alguém diz: pastor Carlinhos, isso aí não vai dar em nada, é nessa hora que Deus abre a porta, é nessa hora que Deus dá livramento. Quando alguém diz: vai morrer igual o pai, vai morrer igual a mãe, não presta igual o avô, é aí que Deus diz: a glória dessa última casa será maior que a primeira. Aleluia. Prega, Ezequiel. Ezequiel começa a pregar: o fim vem o fim sobre os quatro cantos dessa terra. Se Deus te der uma palavra sobre alguém, Ezequiel 3, e você entregar a palavra, você não terá o sangue dele em sua mão. Mas se Deus falar com você, e você se acovardar, e a pessoa vier morrer, requererei de ti, da tua mão, o sangue de quem morreu. Aí a pergunta é: o que eu tenho a ver com o sangue de quem morreu? A culpa de não pregar aquilo que Deus mandou. Aleluia. O profeta nunca diz o que agrada a todos. Se você perceber que alguém está pregando uma palavra a fim de agradar a multidão e encantar o público, você pode ter certeza que tal pregador já perdeu o contato com Deus. Porque o pregador não tem que agradar quem lhe ouve, o pregador tem que agradar quem lhe mandou entregar a palavra. Aleluia. O pregador não tem compromisso com quem lhe ouve, o pregador tem compromisso com quem lhe deu a mensagem. Aleluia. E eu estou para dizer um negócio sério aqui. Nós precisamos, nesses últimos dias, perder o encanto de pregar para agradar quem nos ouve. Porque como Deus falou para Micaías, quer eles ouçam
coração, que eles deixem de ouvir. Vai lá e prega a minha palavra. O pregador não tem compromisso com quem ele ouve. O pregador tem compromisso com quem lhe mandou entregar a mensagem. Aleluia! 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 Prega, Ezequiel! Se você não pregar o que eu mandei, vou cobrar da sua mão o sangue de quem morreu. E a pior coisa que tem é você colocar a cabeça no travesseiro e lembrar que alguém se foi e você perdeu a oportunidade de lhe entregar uma palavra. Já percebeu que tem dias que o ministério parece que, num português bem claro aqui, parece que nos coloca numa sinuca de bico, nos coloca numa situação delicada. Prega para fulano tal palavra. Aí eu posso ser muito sincero aqui. Nós pregadores acabamos de ter uma dificuldade. E qual é a dificuldade, pastor Carlinhos? Quando é para pregar para o preto, para o pobre, para o menos favorecido, a gente entrega o conserto e só a vitória. Mas quando o conserto chega em alguém influente, de boa influência na cidade, como eu estou na Rocinha, eu vou dizer, pregar para o morador, para o mais simples que seja, uma palavra dura, qualquer profeta prega. Qualquer profeta prega. O difícil é quando Deus manda o profeta entregar uma mensagem de conserto para o dono do morro. E aí a mensagem não vai chegar lá. Por que não chega? Porque é mais fácil corrigir quem não tem moral para reagir. É fácil corrigir quem vai abaixar a cabeça e falar, fala Deus. O difícil é entregar a palavra para alguém. Ainda bem que nós aprendemos na Bíblia com Elias. Elias chegou para Acabe. Acabe é rei de Israel. A maior patente de Israel estava nas costas de Acabe. Elias falou assim, ó, vive o Senhor meu Deus, cuja presença eu estou. Nesses anos não haverá nem chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Elias me dá uma lição. Não importa quem está ouvindo, o importante é a mensagem ser entregue. Não importa quem parou para te escutar, o importante é quem mandou você pregar. Meu filho, você está muito preocupado. Ai, pastor, eu prego e ninguém me ouve. Pega uma caixa de som, coloca na via app e começa a pregar. Vai parar alguém para lhe ouvir. E ainda que não pare alguém na sua frente, a tua voz vai ecoar ao ouvido de alguém. Pastor, eu prego e as pessoas fazem cara feia. Deixa a cara feia deles para lá. Vai lá e entrega a palavra. Pastor, eu cantei e ninguém reagiu. Quando você canta, não é a terra que reage, é o céu quem age. Aleluia! Pastor, minha família não concorda com o meu ministério. Se eu for falar para você que a minha família me aceita, é mentira. Eu sou o terceiro pastor da minha família. E alguém disse, é muito novo. Daqui a pouco para. Estou 29 anos na igreja, desde que eu nasci, nunca saí da igreja. 5 anos como pastor, vai fazer 6. E alguém falou, daqui a pouco para, isso aí é fogo de palha. Porque tem hora que o que nos machuca não é quando a dúvida vem de alguém de fora. O que nos entristece é perceber que quem está dentro, que deveria apoiar, não acredita. Aleluia. Zacarias 13, versículo 6. Olharão para o profeta e dirão, que feridas são essas nas suas mãos? E ele lhe dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Por quê? Porque o meu inimigo nunca me fere na mão, porque só fere na mão quem está perto. E eu também nunca serei ferido na casa dos meus inimigos, porque se tem um lugar que eu não frequento, é onde eu sei que alguém não me suporta, pastor Carlinhos. Então eu só posso ser ferido na mão na casa dos meus amigos. É alguém que está perto, é alguém que está próximo, é alguém que está junto, é alguém que confia, é alguém que acredita. Mas se der confiança,
eles têm uma arma na mão para nos ferir. E eu vou dizer aqui, o que dói na gente não é a ferida que fizeram, mas é olhar para a mão que carrega a ferramenta que nos feriu. O que dói na gente não é a ferida que fizeram, mas é olhar para quem está nos ferindo. A ferida passa, cicatriza. O que não cura é o trauma, a lembrança de saber: quem me feriu não foi um estranho, quem me feriu foi um amigo. Aleluia! Vai lá, Ezequiel, pregar. Tem dia que eles não aceitam a mensagem. Tem dia que eles não concordam com a palavra. Tem dia que eles não dão crédito à nossa palavra. Isaías profetizando acerca do Messias, no capítulo 53, Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque ele foi subindo como uma planta em terra seca, crescendo como raiz, numa terra angustiada. Aleluia, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o que o Messias me ensina aqui. Ainda que eles não acreditem, eu não posso recuar no chamado que Deus me deu. Ainda que eles zombem de mim, eu não posso voltar atrás. Ainda que alguém duvide e que ninguém apoie, eu preciso permanecer. Mateus 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vim dizer para alguém: ainda que alguém duvide de você, permaneça onde Deus te plantou. Ainda que alguém não acredite na obra que Deus vai fazer na tua vida, fica com a promessa que Deus te fez. Por quê? Porque quem não desiste, o céu honra. O diabo nos ganha na insistência, e nós vencemos o diabo na persistência. O diabo nos ganha na insistência, mas nós vencemos na perseverança. Tiago 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele tenta vencer na insistência. Todo dia ele vem, todo dia ele vem. Todo dia ele oferece o prato, todo dia ele oferece a facilidade, todo dia ele dá uma nova oportunidade, todo dia ele vem com um caminho novo, todo dia ele... Não, mas quem resiste, vence. Eu vim dizer para alguém: não desista, resista. Não retroceda, avance. Não volte atrás, caminhe para frente, porque Deus tem um plano sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Se você não desistir, receba a palavra, se você não desistir, você verá Deus cumprir na tua vida todas as promessas que Ele te fez. Ainda que você esteja como José vendido, ainda que você esteja como Davi desprezado, ainda que você esteja como Jonas fugindo, ainda que você esteja como Estevão apedrejado, ainda que você esteja como Jeremias não se sentindo capaz, ainda que você esteja como Amós duvidando da tua chamada, se você perseverar, você vai ver Deus fazer. Você pode pegar na mão de alguém, é a primeira vez que eu peço, você pode pegar na mão de alguém, por favor, diz para ele: se você não desistir, tu verás Deus fazer. Não, você não falou. Pegue a mão de alguém, por favor, até ele dá glória a Deus. Diz para ele: se você não desistir, tu verás Deus fazer. Se você não desistir, tu verás Deus. Fala para ele com força, irmão, com voz de profeta. Deus chamou você com autoridade. Diz para ele: se você não desistir, tu verás Deus fazer. Aleluia. Ezequiel passou a vida inteira pregando. Depois que foi chamado por Deus, não parou de pregar um dia. Nem no dia que perdeu sua mulher.
Isso aqui dói, gente. Isso aqui dói muito. Porque o chamado de Deus traz marcas. Eu poderia perguntar aqui, quem tem marcas da vida? Todo mundo tem. Quem tem uma cicatriz no corpo? Todo mundo tem. Quem tem uma marca no corpo, na alma, na mente, uma lembrança que quando você lembra, você chora, dói, machuca. É verdade. Ezequiel 24, versículo 15 diz que a palavra do Senhor, uma vez mais veio a Ezequiel dizendo: filho do homem, com um golpe, retirarei de você o prazer da sua carne, a delícia dos seus olhos, arrancarei de você aquilo que você ama. Qual é o seu nome, profeta, de camisa marrom? Oi? João Vitor. João Vitor, a palavra do Senhor para Ezequiel é assim, ó: arrancarei de você a delícia dos teus olhos e o prazer da tua carne. Mas eu tenho uma palavra para você: não chora, não faça luto, não derrama lágrima, não coma pão dos homens. Se alguém vier te acudir, não receba. Não lamente pela morte de quem eu vou tomar de você. Uau. Aí Ezequiel falou assim, ó: no outro dia, preguei de manhã, e à tarde, Deus matou minha mulher. Preguei de manhã, e à tarde, Deus matou a minha mulher. Mas eu fiz do jeito que ele falou. É Deus dizendo: a prova é muita, a vontade de chorar é grande, o desejo de desistir parece que é maior que você. Enxuga a lágrima e vai. Está sangrando, arruma a toalha aqui, arruma a toalha, e caminhando mesmo. Quando a lágrima vier nos olhos, você seca e continua caminhando. Aleluia. Por quê? Porque você sabe que se parar para chorar, também você vai parar de caminhar. Se você parar para fazer luto, olha o que o Pai está falando com alguém aqui essa noite. Se você parar para fazer luto, você vai largar o teu ministério. Arruma um lenço, arruma uma toalha, arruma um papel, aleluia, segura na mão e vai. Aleluia. Pastor, deu vontade de chorar, não para chorar, enxuga a lágrima e vai. Pastor, deu vontade, aleluia, de sentar para descansar, descansa caminhando, vai. Aleluia, não desista. Ezequiel, o chamado que eu tenho contigo, primeiro eu vou te marcar, para depois te fazer crescer, porque ministério sem marca é ministério sem sucesso. Aleluia. Mas eu quero ser alguém grande, eu quero crescer, eu quero que reconheçam o meu ministério, eu quero que reconheçam o meu chamado, eu quero que valorizem a obra que Deus colocou na sua mão. Está preparado para ser marcado por Deus? Você está aqui no culto ou foi embora? Você está preparado para ser marcado por Deus? Estou dizendo para alguém que o chamado que Deus te deu tem um pacote. No pacote tem dor, tem lágrima, tem perda. Aleluia. É você pregando de dia e morrendo alguém na sua família de tarde. E não dá tempo de fazer luto, porque de noite tem outro culto, tem outro compromisso. Aleluia. É o marido que foi embora, é a mulher que foi embora, são os filhos que se perderam, mas não dá tempo de chorar. Enxuga a lágrima e caminha, enxuga a lágrima e vai, enxuga a lágrima e prossiga. Eu vim pregar para alguém essa noite: Deus não vai deixar a tempestade te parar. Levanta a mão e receba a palavra. Deus não vai deixar a tempestade te parar. Aleluia. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. À sombra das tuas asas eu me refugio até que a calamidade passe.
você não desista. A calamidade vai passar, o vento vai passar. O demantarama cheia. Levanta a mão, eu vim pregar para alguém. Toda ferramenta preparada não prosperará. Aleluia! Vai, Ezequiel, chorando, sofrendo, gemendo, com luta, com dor, no vento, na prova. O chamado que Deus te deu não permite você parar para descansar. O chamado que Deus lhe entregou, aleluia, os livramentos que Deus te deu, as portas que algumas Ele fechou e outras Ele abriu, faz parte do propósito que Ele tem para você. Você não pode recuar. Não pode. Aleluia. Você não pode recuar. Vai lá, Ezequiel, pregar. No capítulo 37, e eu caminho para encerrar agora. No capítulo 37, Ezequiel foi chamado por Deus numa visão. E na visão, a mão de Deus toma o profeta em espírito. E lhe faz rodear no meio de um vale que estava cheio de ossos. E os ossos estavam sequíssimos. E eram muito numerosos sobre a face do vale. E a palavra do Senhor diz assim: Ezequiel, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel falou assim: Senhor, tu sabe. Eu não sei não. Você não é profeta não? A resposta de Deus aqui, profeta, ou a resposta que Deus queria ouvir, era Ezequiel dizendo: olha, poder eu não posso não, mas se o Senhor me der a direção, eu vou profetizar e os ossos viverão. Ezequiel joga para Deus a responsabilidade sobre as vidas que estavam ocultas no vale e não profetiza aquilo que Deus já havia dado um caminho para ele. Ezequiel rodeou o vale várias vezes para saber qual era a situação daqueles ossos, e Deus disse: profetiza sobre os ossos. Ezequiel começa dizendo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí a Bíblia diz que houve um ruído, um reboliço no meio do vale, e cada osso se juntou ao seu osso. Se tu levantar a mão, eu entrego a profecia que o Pai colocou na minha boca agora. Ezequiel profetiza, e enquanto Ezequiel profetiza, ouviu um ruído, um barulho, e no meio do barulho, aleluia, houve um reboliço, e do meio do reboliço, cada osso se juntou ao seu osso. Eu vim pregar para alguém: Deus está colocando tudo de volta no seu devido lugar. Imagina algum esqueleto, um corpo caído no chão, pastor Carlinhos, a cabeça ficou aqui, a perna foi para lá, o braço está acolá, a coluna na outra ponta, mas Deus está dizendo: se você abrir a boca e profetizar, eu vou fazer tudo chegar no seu lugar. Se você abrir a boca e profetizar, eu vou fazer as coisas se encaixar. Se você abrir a boca para profetizar, eu vou dar ordem ao vale. E sabe por que às vezes nosso vale está bagunçado, os ossos espalhados, e não parece que tem ordem ali? É porque o profeta fechou a boca. A omissão do profeta, é quem sustenta a bagunça no vale. Mas quando o profeta se levanta e profetiza, os ossos voltaram cada um ao seu lugar. Essa segunda-feira é o dia de Deus colocar a tua casa em ordem. Eu estou a sentir profetizar para alguém aqui. Vou pregar como estou a sentir. Aleluia. Essa segunda-feira é dia de Deus colocar em ordem os seus sentimentos.
Essa segunda-feira é o dia de Deus colocar ordem na tua casa. Esse culto na laje aqui nasceu com um propósito. E Deus está dizendo para alguém: eu te trouxe a esse culto aqui, porque eu vou colocar as coisas em ordem lá na tua rua. Eu estou dando ordem. Agora a Bíblia diz, Salmo 91, versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Por quê, pastor? Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem. Deus já deu a ordem. Levanta a mão e grita se você pode. Deus já deu a ordem. Aleluia! Deus já deu a ordem. Eu não sei se você está aqui, está recebendo a palavra, mas eu vou pregar como o Pai me deu. O Senhor está dando ordem hoje. O Senhor está dando ordem agora. Emantarabacalabaia. Aleluia! Eu vim pregar para alguém. Deus está dando ordem sobre teus filhos, teu marido, tua esposa, tua casa, família, trabalho. Eu ouvi o profeta dizer: o homem travou o trabalho, mas Deus abriu a porta. Deus está dando ordem agora. Deus está dando ordem agora. A ordem já foi liberada. A ordem já foi dada. Aleluia! A terra vai obedecer. Aleluia! Prega, Ezequiel. Prega. Prega, Ezequiel. Prega. Prega, Ezequiel. Prega. É só isso. Profetiza. Profetizei como me deu ordem. Houve um ruído, um reboliço, cada osso voltou ao seu osso. Nasceu carne, nervo, pele. Aleluia. O esqueleto foi formado. Ezequiel está faltando alguma coisa aí, falta o espírito. Profetiza o espírito sobre ele, vento que vem dos quatro cantos. Assopra sobre esses ossos para que viva. Soprou um vento dos quatro cantos. Aleluia, os ossos se puseram de pé e formaram um grande exército. Aí o Senhor diz: não são esses os filhos de Israel, quem eu levantei para um grande exército. O vale simbolizava a Babilônia. Os ossos mortos, aleluia, simbolizavam o cativeiro. A restauração dos mortos era Deus arrancando o povo de Babilônia. É Deus dizendo para alguém: eu estou colocando um ponto final agora. Eu estou colocando, pastor Carlinhos, um ponto final agora. O diabo achou que o teu cativeiro ia durar para muito tempo, mas Deus está colocando um ponto final hoje. Deus está pondo um ponto final hoje. Ponto final. Essa é a palavra que eu vim pregar alguém, pastor Carlinhos. Ponto final, pastor. Aleluia. Ponto final. Ezequiel 47. Eu encerro com essa. Ezequiel está observando que havia o templo. A mão do Senhor levou no templo. E no templo ele percebe que ao lado direito do templo jorra uma água, nasce uma água, brota uma água. E essa água que brota ao lado direito do templo, ela escorre do altar até a porta, por debaixo da porta ao lado sul. E agora Ezequiel olhando, ele se põe de pé próximo à porta e percebe o caminho que está fazendo aquelas águas. A Bíblia diz que se apresentou um varão, apresentou-se um anjo, um homem, com um cordel de medir, no dia de hoje, uma trena, um metro, aleluia, para medir a distância, o tamanho, o comprimento. E aí a Bíblia diz que o anjo mediu 1000 côvados e convidou Ezequiel para entrar. O que me chama a atenção é que o texto diz que o anjo foi, mediu, voltou e buscou Ezequiel, porque ele me levou. Só dá para levar quem está aqui comigo. Quem está longe me chama, quem está perto me leva.
O problema é que nós temos muitas pessoas que nos chamam e poucas pessoas que nos levam. Aleluia! Vou falar. Tem horas na vida que nós não precisamos de quem nos chama, nós precisamos de quem nos leva. Aleluia! O papel da igreja não é chamar pessoas à igreja. O papel da igreja é trazer pessoas para a igreja. E como é que traz pessoas? Saindo da igreja, indo para o evangelismo, agarra a alma lá e traz para a igreja. O problema não é chamar, o problema está sendo trazer. O problema não é chamar. Chamar qualquer um chama. Agora trazer é só quem tem autoridade. Aleluia! Chamar qualquer um chama. Vamos lá hoje, vai lá amanhã, tem culto segunda. Agora quem traz é quem vai no campo, pega a alma e diz: se precisar, nós estamos aqui. Eu não quero alguém que me chame, eu preciso de alguém que me leva. Aleluia! O anjo me chamou, me levou e me fez andar 1000 côvados. 1000 côvados aqui são 520 metros. Quando andei 520 metros, as águas no tornozelo. Água no tornozelo significa confiança. Você vai na praia ali, com a água no seu tornozelo, você entra e sai da água a hora que você quer. Aí o anjo foi, mediu 1000 côvados, voltou, me levou. As águas estavam no joelho. Está até um pouquinho mais fundo, mas eu ainda consigo sair com facilidade. O anjo foi, mediu mais 1000 côvados, voltou, me levou. As águas estavam no lombo, aqui ó, no ombro, aleluia, um pouco abaixo do ombro. O anjo foi, aleluia, mediu 1000 côvados, voltou, me buscou, me levou. E as águas já não podia atravessar andando, tinha que atravessar a nado. É Deus dizendo para alguém: eu não te chamei para ficar no raso. Eu não te chamei para ficar na correnteza fraca. Eu não te chamei para ficar na superfície, nem para ser artificial. Porque no mundo você é intenso, na bebida você é intenso, nas drogas você é intenso, no tráfico você é intenso. Aí chega na igreja, quer viver no raso. Deus não chamou você para o raso, Deus chamou você para o profundo. É por isso que o diabo tentou te matar e não conseguiu, porque Deus te escondeu nas águas profundas. Aleluia! Ezequiel, eu tenho um negócio contigo e não é no raso. O que eu tenho contigo é no profundo. Eu não te chamei para ficar com água no tornozelo, não te chamei para ficar com água só no joelho, não chamei para ficar com água nos lombos. Te chamei para ficar no profundo. O que eu tenho com você, Ezequiel, não é no raso. O que eu tenho com você é no profundo. Aleluia. E o texto diz que por onde as águas passavam, as águas curavam, as águas tratavam. Aonde tinha morte, as águas saravam. Aonde as plantas secaram, as águas passavam, as plantas brotavam. Aleluia! O diabo te usou para ser destruição e Deus te levantou para ser um reconstrutor. O diabo te usou para arrancar a vida de alguém. É por isso, pastor Carlinhos, que quando Jesus chamou Pedro para ser discípulo, apóstolo, seguidor de Cristo, eu falei assim: não será pescador de peixe, mas será pescador de homem, porque o pescador de peixe, ele pega o peixe vivo e mata, mas o pescador de homem, ele pega o homem morto e pela palavra Deus dá vida. Deus não chamou você para ser instrumento do diabo, Deus chamou você para ser profeta. Profeta. Ezequiel, meu filho, você tem que aprender com essa visão que eu estou a lhe entregar. E a palavra que eu tenho é esta:
O que o Pai me deu para esta noite é isto. Eu vim para esse culto com essa palavra ardendo ao meu coração. E eu fui fiel àquilo que Deus me deu. Deus não chamou você para ser instrumento de Satanás. Deus chamou você para um propósito. E o propósito pelo qual Deus te chamou é como as águas que saram. Passou por onde tinha morte, Deus chamou você para dar vida. Você vai levantar muita gente que está caída. Mas para isto, você precisa se levantar. Eu encerro com essa palavra perguntando a alguém. Há alguém aqui, nesta noite, em nosso meio, que se afastou da igreja, nunca foi crente. Pastor, estou aqui no culto, ouvi a palavra, os louvores, a oração do pastor, e eu preciso fazer uma aliança com Jesus. Estou afastado da igreja, estou desviado da igreja, ou eu nunca fui crente, mas eu preciso fazer uma aliança com Jesus. Há alguém em nosso meio, irmãos, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, que ouviu a palavra, ouviu que Deus tem um chamado sobre a sua vida, e você está aí agora com dúvida no seu coração, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que a dúvida apague a certeza do chamado que você tem. Mas eu vou perguntar para alguém. Tem alguém em nosso meio que deseja fazer uma aliança com Jesus, retornar para a igreja, retornar para os caminhos do Senhor, para que Deus reescreva o seu nome no livro da vida? Há alguém em nosso meio, irmãos? Alguém, uma irmã ali? Vem cá, irmã, por favor, vamos orar pela senhora. Isso, aplaude o Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Ela está com o neném no colo ali. Alguém pode segurar, irmão, o neném dela? Isso, irmão, ajuda a moça ali. Nós somos a igreja que trata, que cuida, que ajuda, que ampara. Isso, terra. A criança não vai acordar não, porque está arrebatada já. Né, pastor Carlinhos? Está arrebatada já, é mistério. Isso, a primeira alma está aqui, irmãos. Aleluia. Cadê uma irmã para acompanhar a profetisa aqui? Isso, vamos orar pela nossa irmã. Tem mais alguém, irmão, em nosso meio? A segunda alma para Jesus, irmão, a segunda alma. Aleluia. Eu sei que tem. Aleluia. Cadê, irmão, a segunda alma para Jesus essa noite? Pastor, eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Eu comecei o ano difícil, comecei o ano ruim, mas eu não posso terminar como eu comecei. Tem alguém, mais alguém, irmão, no nosso meio, queira fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Mais alguém? Não há ninguém? Tem certeza? Essa noite pedirão a sua alma: o que tu tens preparado e para quem será? Amém ou não amém? Eu olho para esse moço de marrom aqui, pastor. É Luiz, que você falou, Luiz, né? João Vitor, Deus tem uma obra na sua vida, meu filho. Deus tem uma obra na sua vida. Eu não sei da sua vida, acho que eu nunca te vi na vida, mas eu preciso lhe dizer o que o Pai me deu aqui. Seu lugar não é aí onde você está. Seu lugar é aqui com o pastor Carlinhos. Pastor, eu olho para ele, eu vejo ele de terno e gravata. Esse moço era para ser pastor já há muito tempo. É mentira ou é verdade? É mentira, filho, é verdade. Já era para ser pastor há muito tempo. Deus tem uma obra na sua vida e o inimigo tem tentado atrapalhar a obra que Deus lhe fez. Já era para a sua vida ter sido ceifada há muito tempo, mas por causa da oração de uma mulher, o Senhor te preservou todas as vezes que o livramento chegou. Aleluia. Grave isso. Deus tem uma obra na sua vida. E ainda que eu não te veja mais, um dia você vai lembrar, aquele pastor foi mais um, porque eu não sou o primeiro que fala. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra com a sua casa, Deus tem uma obra, Deus tem um ministério com você. Não permaneça aonde você está. Deus tem um plano contigo. Amém ou não amém? Tem mais alguém, irmãos? Não há ninguém? Pastor, vamos orar. Amém, pastor? Só me permite? Vamos orar aqui pela nossa irmã. Qual é o nome da senhora? Isabela. Irmã Isabela, Deus abençoe a senhora poderosamente. Você pode ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Levanta a mão para cá para a irmã Isabela. Vamos orar pela irmã Isabela. Já foi crente, irmã Isabela, alguma vez? Está afastada, está retornando. Amém. Irmã Isabela está retornando aqui, irmãos. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Senhor, nós oramos pela irmã Isabela.
nós oramos pela tua filha, meu Pai, que está retornando para a sua casa. Segura pelas mãos dela, ajuda, fortalece, dá vitória. Entra, Senhor, com a sua providência, trabalha sobre a vida dela, reescreve o nome dela no livro da vida, que de lá nunca mais se apague. Fortalece tua filha, ajuda e dá vitória. Entra, Senhor, com a tua providência e trabalhe poderosamente sobre a vida e a casa da irmã Isabela. Fortalece tua filha, ajuda e dá vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a senhora. Pastor Jesus, seja bem-vinda de volta aqui ao seu lugar. Pastor, obrigado. Deus abençoe.